Uma pandemia colocou tudo fora do lugar. Deixou o mundo parado, quase tudo fechado e pessoas sem circular. Sem gente nas ruas, a queda no consumo foi inevitável. Se o consumo cai, as riquezas produzidas por ele também. É isso que explica a previsão de que o produto interno bruto do país vai encolher 3,34%. A previsão da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, vê um tombo ainda maior que o dos analistas de mercado para o Brasil, 5,2%. Para amenizar o cenário de recessão, o governo saiu da agenda de reformas para de medidas emergenciais. A tentativa é manter a estrutura produtiva do país funcionando, com empresas e empregos preservados. O Brasil fazia os primeiros movimentos para sair de uma crise econômica que se arrasta há alguns anos e deu de cara com esse grande obstáculo. Como vamos sair disso tudo? É o que a gente discute agora no Impressões. Quem vai traduzir um pouco esse momento econômico do país nessa pandemia é o Adolfo Saxida, ele é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Adolfo, muito obrigada pela presença, por nos receber. É um maior prazer, obrigado por essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho e mostrar o que o governo tem feito para diminuir o sofrimento nesse momento difícil que o Brasil está passando. É um momento difícil mesmo que ninguém imaginava, né? Você para pensar, você não acredita de ver tantas lojas fechadas e não imagina assim que alguma escola de economia tenha pensado em como sair de uma crise como essa. É inimaginável essa situação de agora, né? Não existe exemplo na história recente de algo assim. Talvez há 100 anos atrás, durante a epidemia de gripe espanhola, tenha acontecido algo parecido. Mas só para o telespectador ter uma noção do que aconteceu, na literatura econômica recente, você fala assim, ocorre um choque de oferta, ocorre um choque de demanda, e aí você vê o que faz. No momento atual, está ocorrendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, um choque negativo de oferta de trabalho. Por quê? Porque as pessoas não podem ir trabalhar. Então, primeiro choque negativo. Segundo, um choque negativo de demanda gerado por baixo investimento. As empresas pararam de investir. É o segundo choque. O terceiro choque, o resto do mundo está mais pobre. Isso quer dizer que eles vão comprar menos do Brasil, nós vamos exportar menos. É o terceiro choque. Além disso, as empresas brasileiras perderam valor em bolsa. Isso é chamado de efeito riqueza negativo. Quer dizer o seguinte, quem tinha R$1.000 na bolsa, hoje tem 800. Ela perdeu dinheiro. Isso gera dificuldade para as empresas terem crédito e menos riqueza para as famílias. São vários choques, tanto pelo lado da oferta como da demanda, ao mesmo tempo afetando o mundo e o Brasil. Não há exemplo disso na literatura econômica. É um exercício que vai ter que ser feito por cada país de como sair disso, né? E nesse momento as pessoas que não sabem muita coisa sobre o vírus, também não sabem muita coisa sobre como vai ser o futuro econômico e ficam se perguntando em casa como vai ficar o meu negócio, como vai ficar o meu salário, como vai ficar o meu emprego. E o que a gente pode dizer para essas pessoas? Primeiro é que nós entendemos que é um momento difícil, mas a gente só tem que aguentar 3 a 4 meses. O exemplo mostra que daqui 3, 4 meses isso vai passar. Então, o governo tem agido para primeiro objetivo do governo, salvar vidas. Segundo objetivo, preservar empregos e empresas. Para o quê? Para a estrutura produtiva estar pronta para quando essa pandemia passar e nós retomarmos o mais rápido possível a produção. Então, estamos trabalhando muito nisso. Eu só queria destacar que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, ambos elogiaram o conjunto de medidas tomadas pelo governo brasileiro no combate a essa pandemia. Então deixo a mensagem para os nossos ouvintes aí de casa. Nós já estamos chegando em maio. Falta maio e junho. Daqui a pouquinho, nós juntos vamos sair mais fortes dessa crise. A gente acha que pode acabar em 4 meses, mas como a gente não sabe muita coisa desse vírus, fica essa dúvida, né? Quanto tempo a gente aguenta, quanto tempo o governo aguenta para manter um auxílio, para manter incentivo às empresas, vendo toda essa demanda aí, inclusive de impostos a menos arrecadação e menos dinheiro para o governo. Se isso perdurar mais tempo, que cenário o senhor vê? Olha só, dinheiro para a saúde não vai faltar. Essa é uma orientação do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Então, dinheiro para a saúde não é problema. Por 3, 4 meses, o nosso planejamento foi desenhado para manter toda a estrutura que nós estamos mantendo agora por 3, 4 meses. Se a pandemia persistir, certamente novas medidas vão ser tomadas para não deixar que a base produtiva desapareça. Repito, salvar vidas é a prioridade número 1.
E a prioridade número 2, manter empregos e empresas. O dinheiro para isso, se for necessário, vai ser deslocado. E aí, nesse momento, para manter empregos e empresas, o governo lançou diversas medidas, como o saque do FGTS, auxílio de R$600, empréstimos para empresas, são diversas medidas que somam aí 3,5 trilhões, se não me engano, né? Isso significa um aumento de gasto do governo nesse momento, mas é um aumento necessário. Queria que o senhor falasse, diante das medidas dos projetos que o governo tinha de crescimento e agora ele não está podendo andar com essa agenda, está fazendo um gasto público. Como é que a gente vai sair dessa economia depois dessas medidas? Existe o que é importante e o que é urgente. Urgente hoje no Brasil é salvar vidas. Então nós tínhamos uma agenda estrutural que estava dando resultado. Quando você pega os dados, o segundo semestre de 2019 foi o melhor segundo semestre desde 2013. O Natal de 2019 foi o melhor Natal dos últimos anos. Então, os resultados estavam aparecendo. O ano passado, nós criamos mais de 600 mil empregos formais. Os resultados estavam aparecendo. Agora, infelizmente, dada essa pandemia, nós tivemos que deixar essa agenda reformista de lado. E, de novo, agora a prioridade é salvar vidas. Então, o gasto está aumentando. Eu quero só ressaltar o seguinte, olha a preocupação do governo brasileiro. Nós estamos gastando 4,1% do PIB para ajudar, para salvar vidas, empregos e empresas. Isso equivale a algo como 300 bilhões de reais. Os países desenvolvidos estão gastando 3,1% do PIB, ou seja, na média, gastam menos que o Brasil. Isso é um sinal do quanto nós estamos preocupados e de quão robusta e tempestiva foi a ajuda do governo brasileiro. Agora, assim que passar essa pandemia, vamos voltar com força para a agenda de reformas. E repito, as nossas medidas são transitórias, porque essa crise é transitória. O teto dos gastos está preservado. Tão logo passe a pandemia, consolidação fiscal, combate à má alocação de recursos, vamos melhorar a produtividade do Brasil e vamos retomar o crescimento econômico. Explica para quem está em casa qual a importância de se manter esse teto de gasto fiscal. A importância do teto é o seguinte, ele é um farol que mostra a todos os investidores ao redor do mundo, a todos os consumidores, trabalhadores brasileiros, que há um limite no endividamento público. Quando você coloca esse limite no gasto do governo, as pessoas sabem que se o governo respeita aquilo, a dívida não vai crescer muito. Se a dívida não cresce muito, os juros podem ser menor. É por isso que o governo brasileiro está pagando juros tão baixos hoje. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados do Tesouro, de janeiro desse ano, o Brasil iria economizar 419 bilhões de reais com pagamento de juros em 4 anos. Por quê? Porque caiu os juros. Então a importância do teto de gastos é que ele mostra para todos os brasileiros e para quem está fora do Brasil que nós temos responsabilidade em pagar o que nós devemos. E isso gera o quê? Um juro menor. É mais ou menos como uma dona de casa. Quando ela deve um dinheirinho, ela sabe que ela tem que poupar um pouco para poder pagar o que ela deve. Se ela não poupa, ela não paga o que ela deve. Se ela não paga o que ela deve, o que vai acontecer? Ninguém mais empresta para ela. É a mesma coisa no governo. Então é para isso que é importante manter o teto de gastos. Queria que o senhor comentasse que saiu recentemente um documento de relatores da ONU questionando as medidas do governo econômicas nessa pandemia, dizendo que colocam em risco a saúde dessas pessoas. Que resposta o senhor daria para esses relatores? É um momento triste desses relatores, né? Eu acho que eles estão colocando questões que não são econômicas e nem humanitárias para escreverem um relatório absurdo. Eu repito, o Brasil está gastando 4,1% do PIB no combate a essa pandemia. Os países em desenvolvimento, ou seja, parecidos com o Brasil, estão gastando 1,4% do PIB. Países ricos estão gastando em média 3,1%. O Brasil é um dos países que mais está gastando para proteger a população. Olha só, o auxílio emergencial aos informais, ele custa mais de 100 bilhões de reais. Vai favorecer 54 milhões de brasileiros. Cada um mês desse programa custa 1 ano do Bolsa Família. É o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Diz para mim, da onde os relatores da ONU encontraram esse absurdo que a nossa política econômica não está olhando para os mais pobres, para os mais carentes? É um erro e eu espero que esses relatores se retratem.
Em se tratando então dessas medidas que o governo adotou em frente à pandemia, que resultados o senhor já tem visto dessa distribuição de auxílio, do socorro às empresas? Olha, o socorro às empresas já salvou até o momento 4 milhões e 200 mil empregos. Então nós temos dados aqui da Secretaria Especial de Trabalho que mostram que as medidas trabalhistas nossas já salvaram mais de 4 milhões de empregos. Foi anunciado o pedido de seguro-desemprego. O seguro-desemprego de março e os primeiros 15 dias de abril, ele está menor esse ano, pouca coisa menor do que estava o ano passado. Ou seja, até o momento, as nossas medidas estão aguentando. Agora, infelizmente, essa crise tem uma magnitude que, repito, é única na história mundial. Então, infelizmente, vamos ter mais 2 meses difíceis pela frente. E é por isso que estamos trabalhando. Algumas críticas que eu recebi, que eu queria saber se o senhor poderia me responder, de alguns empresários, pequenos empresários em sua maioria, que tentam pegar esse empréstimo no banco e não conseguem por alguma restrição, até por já estarem devendo, pagando alguma coisa, alguma dívida anterior, e aí eles não conseguem e têm que demitir. Eu conheço algumas histórias assim. Para esses, o que o senhor diz? Primeiro, nós temos que entender que eu entendo a posição deles. Imagina um empresário que é um microempresário, ele ganha 3, 4 mil por mês. 5 mil, ele não ganha muito. Essa pessoa ficar parada um mês é um custo gigante para ele. É por isso que nós corremos tanto. Para o quê? Para possibilitar antecipação de férias, antecipação de feriados, para dar uma chance a esse empresário a não demitir. Nós estamos tomando outras medidas também. Segunda-feira foi assinado pelo presidente da República a medida provisória da simplificação do crédito. Que é o quê? Tinha um empresário, por exemplo, que ele tinha alguns requisitos burocráticos que não cumpria. Ele ia na Caixa Econômica Federal, não podia pegar o empréstimo. Olha só, não tem nada a ver com o risco dele. São coisas burocráticas. Então, nós acabamos com isso até 30 de setembro. Creio que com essa medida, o crédito vai começar a chegar um pouquinho mais rápido ao pequeno e microempresário, mas deixo aqui o alerta que a nossa equipe está atenta a isso e estamos trabalhando para fazer o dinheiro chegar na ponta. Tem gente que ia começar negócio e aí acabou desistindo, né? Porque não tinha como lançar alguma coisa no meio dessa pandemia, fisicamente falando, né? O negócio online até que está andando. E aí a gente pergunta, será que esse momento dessa crise econômica com pandemia estrangulou esses negócios? A fragilidade já é complicado ser empresário no Brasil, tem as suas dificuldades, para o pequeno ainda é mais, é uma dificuldade maior. Será que estrangulou? As iniciativas vão se diminuir nesse sentido, o senhor acha? Olha, essa é uma preocupação grande que nós temos aqui. De novo, a magnitude dessa crise, ela é única. Hoje, saiu os dados agora, dessa semana, dos Estados Unidos. A queda no PIB americano foi a maior desde a Grande Depressão americana em 29. E, de novo, nós estamos falando do primeiro trimestre nos Estados Unidos. Você sabe que o grosso da crise vai ser no segundo trimestre. Então, nós estamos falando de uma crise sem precedentes na história recente do mundo. É por isso que eu faço um apelo a todos aqui. As medidas econômicas foram desenhadas para preservar vidas, empresas e empregos durante a crise. Mas para sair da crise definitivamente, nós vamos ter que voltar à agenda de reformas econômicas. Tão logo passe essa pandemia, nós vamos ter que facilitar para a abertura de negócios, vamos ter que baratear o crédito. Por exemplo, um empresário brasileiro ele tem uma ideia, leva 90 dias para abrir uma empresa. Não pode ser assim. Nós vamos ter que atacar o que estava de excesso de burocracia para facilitar a vida do pequeno e microempresário. Vamos trazer mais detalhes sobre essas perspectivas pós-pandemia depois do intervalo. Estamos de volta aqui com a entrevista com o Adolfo Saxida, ele é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. A gente estava falando no bloco anterior, já falamos aí muito da crise, mas a gente precisa trazer uma perspectiva do que vem depois. O presidente Jair Bolsonaro disse essa semana que o homem da economia é o ministro Paulo Guedes e que pediu para ele um plano de recuperação econômica. O senhor tem alguma indicação de como é que está isso? Alguma coisa que possa já contar para a gente? Bom, a primeira coisa que eu quero contar a vocês é
sobre o presidente Jair Bolsonaro, que é um homem leal, íntegro, e deixou muito claro que quem está no comando da economia é o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é o maior gênio que eu já tive o prazer de conversar. É uma pessoa que já tem na cabeça dele toda a estrutura de planejamento econômico para sairmos dessa crise. E o ministro Paulo Guedes tem dito que nós iremos surpreender o mundo com a velocidade de recuperação. Então, o que eu não posso entrar em detalhes, por óbvio, mas o que eu posso dizer é: fiquem tranquilos, o mar tá bravo, mas o timoneiro é firme. A gente falou no bloco anterior dos incentivos que o governo deu, né? Quando esses incentivos acabarem, o senhor falou que ele tem um prazo, quando eles acabarem, como é que o senhor espera que estejam as pessoas, os empregos, as empresas e a economia do país? Em que velocidade a gente vai estar andando? Vamos estar andando receosos e devagar, mas com fome de ganhar, com fome de vitória. Eu tenho certeza que tão logo passa essa pandemia, essa quantidade de pequenos e microempresários que estão sofrendo em casa agora, eles não estão só parados, eles estão pensando em ideias novas, eles estão reformulando o negócio, eles estão melhorando as empresas. Eu tenho certeza que assim que nós tivermos o ok da saúde, do Ministério da Saúde, que podemos ir em frente e a economia for reaberta, a nossa economia vai vir, vou até citar o presidente Donald Trump, né? It will be a big open. Vai ser uma grande reabertura. Uma frase do presidente Trump que falou nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil não vai ser diferente. Houve muita discussão de saúde versus economia e talvez não seja o caso de pensar assim, né? Porque são duas questões muito importantes para todos os países, para todas as cidades, porque as pessoas dependem do sustento. E eu vi um relatório falando de problemas de saúde que podem vir também com pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão em falência. Eu queria que o senhor comentasse esse aspecto. Essa é frase do prêmio Nobel Angus Deaton. Ele diz o seguinte, que uma recessão prolongada aumenta a depressão, aumenta o alcoolismo, aumenta o uso de substâncias tóxicas e, infelizmente, aumenta também o número de suicídios. Então, uma economia debilitada, ela gera diversos problemas de saúde. Agora, o mais importante de tudo é o seguinte, é parar com essa dicotomia saúde e economia. Não há dicotomia nenhuma. Nós temos uma prioridade, salvar vidas. E agora, para salvar vidas, tem que ter produção. Nós temos que ter comida chegando, nós temos que ter remédio sendo feito. Então é nisso que nós temos que trabalhar. É claro que existem restrições de locomoção no momento, vamos respeitá-las. Agora, passo a passo, nós vamos sair dessa. Não tem como a gente escapar esse ano de uma queda no PIB, né? Isso aí já é indiscutível? É indiscutível, infelizmente. Infelizmente vai ser uma queda pronunciada no PIB brasileiro. Não há muito o que fazer. O que nós podemos fazer? Essa pandemia nos foi imposta. Agora, como sair da pandemia é uma escolha nossa. Então nós vamos sair dessa pandemia como uma nação unida ou como um povo brigão? Eu acho que vamos sair como uma nação unida. E como uma nação unida, nós vamos fazer as reformas. Facilidade de abrir empresas, abertura econômica, privatizações, concessões, lei do saneamento, choque da energia barata, melhorias no mercado de capitais. Eu tenho certeza que com essas medidas, a crise vai ser muito menor do que muitos estão estimando. E mais do que isso, 2021 vai ser um grande ano. Agora, para isso, temos que fazer as reformas. Deixa eu só dar um exemplo que o telespectador entende. Você que está aí em casa, tem meia idade, 47 anos. Se você tem um filho que tem 18 anos, eu te pergunto, ele já tirou a carteira de motorista? Eu me lembro, eu era pobre quando eu tirei minha carteira de motorista. Eu consegui pagar. Hoje custa R$2.000 em média tirar uma carteira de motorista. É esse o país que nós queremos? O que será que aconteceu que está ali nas carteiras? Então é isso que eu convido você, cidadão que está em casa, a começar a refletir. Essas coisas erradas que estão acontecendo no país tem que mudar. Não faz sentido uma carteira de motorista ter um custo desse. Não faz sentido
para tudo eu precisar de cartório. Isso tem que ser mudado. Não faz sentido o rico poder ir para Miami comprar o enxoval do casamento e o pobre ser obrigado a pagar mais caro aqui no Brasil. Então nós precisamos avançar na agenda de reforma pró-mercado. É isso que eu convido a todos. É isso que vai fazer a diferença de nós crescermos ou não. Agora, com essa queda acentuada na economia, né, a movimentação de riquezas é menor, a arrecadação de impostos também. Por um acaso, alguém está pensando em aumento de imposto por conta disso, de alguma forma? Não, no não meio há de uma menor crise? chance. Não, né? Não há a menor chance. E aqui é o seguinte, todo político fala que não tem chance de aumento de imposto. Então, eu não sou político, mas vou deixar ao nosso telespectador o seguinte convite. Se você não confia em mim, vamos olhar o que esse governo já fez. Ano passado, tem uma coisa chamada multa do adicional de 10% de demissão sem justa causa. Acabou isso. O ano passado, esse adicional de 10% acabou. Um tributo a menos. DPVAT diminuiu de valor. Outro tributo a menos. Nessa crise, por 90 dias acabamos com o IOF crédito. Outro imposto a menos. Então, eu convido a todos a olharem o que esse governo tem feito. Não sinaliza com isso, né? E Sinaliza sistema S, 50% de corte também. Então, 4 tributos que nós reduzimos. Um de maneira permanente, inclusive. Tem uma questão aí também que foi falada esses dias de congelamento de salário de servidor público. Isso realmente pode acontecer? Vamos olhar a nossa família. Cada um aqui conhece alguém que está passando necessidade. Deixa eu dar uns números. Em lares, de acordo com a PNAD contínua do IBGE, em domicílios, onde mais da metade da renda vem do setor informal, a queda estimada na renda vai ser entre 70% e 80%. Isso quer dizer o seguinte, uma pessoa que ganhava R$2.000 vai passar a ganhar 600. Se você pega dados de favela, em 15 dias de lockdown, a população de favela, 80% da população de favela começa a ter dificuldade de comprar alimento. Essa é a situação do nosso país. Desemprego vai crescer, pessoas estão tendo corte de salário, quem está no setor privado está morrendo de medo de perder o emprego. Será que é justo uma pessoa que ganha 20 mil por mês não pode ser demitida, não contribuir com nada? Então eu convido a todos aqui a uma reflexão moral. E seria essa categoria dos 20 mil que seriam atingidos? Eu acho que é uma discussão que a sociedade tem que ter. Se depender de mim, eu acho que muita gente tem que entender que não é o momento de quem não pode ser demitido pedir reajuste de salário. Cá entre nós, será que é uma... A inflação está abaixo de 3%. Congelar o salário por 2 anos é um custo baixíssimo que eu acho que seria bonito do funcionalismo público mostrar para a sociedade. Tipo, eu sou funcionário público, tá? Não tenho nada contra, não. Mas é por quê? Porque o exemplo tem que vir de cima. Não dá para a sociedade brasileira estar sofrendo tanto e algumas pessoas sem sofrerem nada. Faço outro convite aqui. 40 milhões de brasileiros são informais. Estão perdendo muito a renda. Sabe quantos dias eles têm de férias por ano? 0. Quem é informal não tem férias. Será que é justo uma categoria do funcionalismo público ter 60 dias de férias por ano? É esse o tipo de país que nós temos que pensar. Agora, falando em recuperação, eu vejo que o senhor defende abrir a agenda, retomar a agenda, e uma das coisas que estão na agenda é buscar investimento privado para ajudar a economia a movimentar. Seguindo essa linha, a gente viu nesse momento de pandemia que produção de manufaturados localizados na China, na Índia, em poucos países, né? Isso gerou um problema na hora de que vem uma pandemia como essa. Então, quando você pensa que precisa de investimento privado e pensa nisso, será que o Brasil ocuparia esse lugar e agora ele investiria em manufaturados, se abriria portas para empresas virem para cá, movimentar a economia, trazer emprego? Quem responde pela equipe econômica é o ministro Paulo Guedes. Eu posso dizer o que passa na minha cabeça. Na minha cabeça, nós temos que dar uma chance para quem quer investir, para quem quer trabalhar. Se você quer investir no Brasil, vem, invista. Se você quer trabalhar no Brasil, vamos dar uma chance de trabalho. Agora, o que é fundamental é nós pararmos de pegar dinheiro do pobre brasileiro e dar para o rico. Então, por exemplo, algumas pessoas querem isso. Querem que a gente tribute mais o pobre
para colocar dinheiro do BNDES, o BNDES escolher os campeões nacionais, igual escolheu no passado, e gastar com os amigos do rei. Está errado isso. Então eu repito, esse governo não irá cometer erros antigos. Nós não vamos insistir numa agenda que deu errado no passado. E agora a gente está quase acabando o programa, preciso de mensagens finais. É uma crise que ainda dura muito tempo? A gente tem que aguentar mais 2... É abril, maio, junho. Então, vamos aguentar firme mais 2 meses. E eu repito, nós vamos sair dessa. Eu sei que quem está em casa muitas vezes está sofrendo, está difícil. Mas saiba uma coisa. Todo mundo aqui na equipe econômica, todo mundo aqui no governo também está sofrendo. Nós temos plena noção de que este é o momento que irá nos definir. E estamos trabalhando para o nosso país sair mais forte e unido dessa crise. Tem alguma perspectiva do auxílio emergencial ser renovado e por mais tempo? Com a graça de Deus, não precisará ser renovado. Porque com a graça de Deus, abril, maio, junho, acabou essa pandemia e vamos para frente. Mas se precisar ser renovado, nenhum brasileiro vai ficar para trás, pode ter certeza disso. Qual vai ser a maior dificuldade na hora da retomada da economia? Acreditar que nós somos capazes. Porque depois de uma pancada dessa, as pessoas e as instituições às vezes não entendem a magnitude do que vem pela frente. E aí tem medo das reformas. Mas se nós insistirmos na agenda de reformas, nós vamos sair muito forte dessa crise. Está na hora da gente prestar um pouquinho mais de atenção nesse assunto que parece ser tão chato que é a economia, né? Acho que está na hora de todos nós confiarmos em nós mesmos, em confiarmos de que o nosso trabalho precisa ser remunerado por nós. As nossas empresas têm que trabalhar para dar o melhor para o nosso país. Quando nós entendermos que é o indivíduo e a sua família que fazem a diferença, eu tenho certeza que nós vamos seguir em frente muito fortes. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista, por todas as explicações aqui no Impressões. Prazer, obrigado pela oportunidade de debater ideias.